Sabe, muitas vezes, conceitos de fé antigos são, na verdade, tentativas de responder a perguntas que a gente se faz até hoje, né? E hoje, a gente vai mergulhar fundo em um desses conceitos-chave, o chamado plano da salvação. Vamos entender juntos como essa ideia é construída do começo ao fim. Ok, para começar, de onde parte essa história toda? Bem, toda grande narrativa tem um ponto de virada, um conflito, não é mesmo? E aqui o ponto de partida é justamente esse. A ideia de um mundo que era perfeito, mas que, de repente, algo deu muito errado. A questão é, o que aconteceu? Então a história começa nesse cenário de perfeição. Tudo no lugar, tudo certo, só que não durou. Segundo a fonte que estamos analisando, um ato de desobediência, um único ato, foi o suficiente para quebrar tudo isso. E não foi uma coisinha boba, não. Isso criou uma separação, uma fratura, com consequências bem gigantescas. Certo. Para a gente entender o tamanho dessa separação, é preciso dar nome à causa. E a palavra usada aqui é bem específica: pecado. Mas olha, não é só um deslize, um erro qualquer. A definição que o texto traz é bem direta. É a transgressão da lei de Deus, ou seja, é quebrar uma regra estabelecida. E as consequências disso? Bom, não foram poucas. Esse ato inicial foi como uma pedra jogada num lago, sabe? As ondas se espalharam e, de acordo com essa visão, acabaram afetando toda a humanidade, ecoando através do tempo. E o que essa separação significa na prática? Bom, o texto aponta algumas coisas bem sérias. Primeiro, uma separação de Deus. Depois, a perda de um estado que é chamado de glória. Além disso, uma luta constante com uma natureza falha, pecaminosa e, por fim, a consequência máxima, a condenação à morte. O cenário que se pinta aqui é de uma perda bem profunda. E se a gente quisesse resumir tudo isso numa frase, seria essa aqui: o salário do pecado é a morte. É curto, é direto e não deixa margem para dúvida. Mostra o quão sério esse problema é considerado dentro dessa lógica. Ok, com um problema desse tamanho colocado na mesa, a pergunta que fica é: e aí, acabou? É o fim da linha? É exatamente aqui que a história dá uma guinada. A gente começa a se perguntar: será que existe uma solução, um plano de resgate? E a resposta que o material nos dá é: sim. E o mais interessante, essa situação toda, essa confusão, não pegou o Criador de surpresa. Pelo contrário, aparentemente um plano de resgate já estava engatilhado desde sempre. E olha que interessante isso. A ideia aqui é que a solução não foi uma improvisação, um plano B de última hora. Não, foi algo estabelecido desde a fundação do mundo. Isso coloca as coisas numa perspectiva de tempo, gigantesca, né? Tudo bem, então existe um plano. Mas, que plano é esse? Como ele funciona? Agora a gente vai para o centro da questão. A narrativa foca numa figura e num evento que são a chave de tudo. A grande pergunta é: como é que se paga essa dívida? Aqui a gente vê uma transição muito clara. Antes, no Antigo Testamento, existiam sacrifícios de animais. Mas, segundo o texto, eles eram simbólicos, sabe? Apontavam para algo que ainda ia acontecer. Depois da cruz, o sacrifício de Jesus passa a ser visto como o pagamento definitivo, o real, aquele que tornou todos os outros obsoletos. E aqui está o ponto central da solução, a mecânica da coisa. Digamos assim, se o problema é o pecado, este versículo diz que é o sangue de Jesus que purifica, que limpa e resolve a questão de vez. Mas por que especificamente Jesus? Porque ele. É aí que entra o conceito de mediador. Pensa numa ponte. Alguém que consegue conectar dois lados que estavam separados. O texto aponta para ele como o único que poderia cumprir esse papel. E a explicação para isso está na sua natureza única. A ideia é que ele era, ao mesmo tempo, totalmente divino e totalmente humano. Por isso, ele seria o único capaz de fazer essa ponte. Ele podia representar a humanidade para Deus e, ao mesmo tempo, representar Deus para a humanidade. Conecta os dois mundos. Ok. Até agora, a gente falou do plano geral, da coisa toda numa escala cósmica. Mas agora, a narrativa muda o foco. Ela traz tudo isso para o nível pessoal. A pergunta passa a ser: beleza, e como isso funciona para uma pessoa, no dia a dia? Como alguém pode, de fato, aplicar essa solução na própria vida? E a fonte apresenta um caminho com 3 passos bem definidos. Primeiro, crer em Jesus. Segundo, se arrepender e se converter. E terceiro, confessar. Esse segundo passo é interessante, porque ele tem 2 partes, né? Arrependimento e conversão. Vamos ver o que cada uma significa. Então, primeiro, o arrependimento.
E olha, o texto deixa claro que não é só um foi mal, sabe? Não é só se sentir culpado. A definição fala de uma mudança genuína de mentalidade, de atitude. É como começar a ver as coisas pela ótica de Deus. E depois de mudar a mente, vem a mudança de direção. É isso que é a conversão. É literalmente dar meia volta. Sabe, mudar o estilo de vida, se afastar do que é considerado pecado e começar a caminhar na direção de Deus. É a ação que segue o pensamento. E o resultado de tudo isso? Qual é a consequência final desse processo? Bom, o que se promete é uma transformação completa, uma nova criatura. A ideia é que tudo que era velho fica para trás e uma vida totalmente nova começa. É um recomeço, do zero. E com isso, a gente encerra essa análise. Foi apresentado o problema, depois a solução e, por fim, os passos práticos. O material termina nos deixando com essa pergunta no ar. Uma pergunta que, no fundo, parece sugerir que entender todo esse plano leva, inevitavelmente, a uma decisão pessoal.